Deus não quer te parar, Ele tá te desacelerando. Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma palavra que Deus, o Espírito Santo, tem colocado no meu coração. É um testemunho com uma mensagem para algumas pessoas nesse dia. Pessoas que Ele escolheu, que estão passando por um momento turbulento. E vocês vão entender. Eu coloquei só uma frase aqui para eu poder dar início, que é: não foi Deus que tirou você do altar. Quando Ele tira, Ele já recolhe. Essa foi uma palavra que eu recebi de uma pastora que hoje se tornou minha amiga. Há 2 anos atrás, quando eu ainda estava na minha empresa, quando eu ainda tinha uma empresa, e foi num momento muito difícil que eu recebi essa palavra, porque há um dia antes dessa pastora falar comigo, a filha de uma cliente tinha ido lá na loja e me chamou de golpista pelo atraso do serviço que eu não entreguei no prazo correto. Aí, pelo fato do atraso, ela me chamou de golpista. Eu já vinha enfrentando várias situações difíceis relacionadas a clientes, a atrasos de serviços, a funcionários que não iam trabalhar, a cobranças judiciais. E no meio de toda essa bagunça, de toda essa pressão, veio essa palavra. No dia que a moça me chamou de golpista, eu cheguei em casa e não consegui nem conversar com a minha esposa e contar para ela. Eu não tinha como me defender naquela circunstância. Eu não tinha como devolver o dinheiro da cliente. Eu não tinha como provar que eu não era um mau caráter. Mas eu já estava vivendo tanta pressão que eu não consegui nem responder para aquela jovem naquele dia. Aí cheguei em casa, não consegui falar nada com a minha esposa. No outro dia só acordei de manhã, tomei um café, chorei com Deus na mesa, falando que eu não queria mais ser patrão, que eu não queria mais carregar aquilo, porque eu estava sentindo que o vento batia contra. E estava sendo muito frustrante para mim passar por tudo aquilo. Quando eu cheguei na empresa pela parte da manhã, me sentei no sofá e ali angustiado, recebi uma mensagem dessa pastora me falando: bom dia, como você está? Ali eu já percebi que era Deus querendo falar comigo. Eu falei que estava triste. Aí ela disse: podemos conversar? Eu disse sim. Nessa época eu só tinha 3 funcionários, já estava próximo de fechar a empresa. Aí sentei no galpão atrás, lá atrás da minha empresa, sentei no galpão, entrei no galpão, sentei num pedaço de ferro que tinha lá. E comecei a chorar compulsivamente, porque ser chamado de golpista, ser chamado de ser caluniado é muito ruim, porque você não tem como provar, principalmente quando você não tem como provar. Esse serviço dessa moça que me chamou de golpista foi entregue, graças a Deus, mas na época, naquele momento, foi doloroso para mim receber aquilo. E contei isso para a pastora na nossa conversa, falei para ela. Ela me perguntou: mas quem você é? Aí eu com fé falei: sou filho do Deus vivo, mas eu não estou entendendo o porquê de tanta perseguição. Eu não sou isso que ela está falando. Eu não sou isso.
Eu não sou golpista. Eu não peguei o dinheiro dela, eu não fiz nada além de gastar dentro da minha empresa, com os materiais, com os funcionários. Na época a empresa já estava ruindo. O, o, eu cavava um buraco para tapar outro. E não estava me percebendo porque eu não queria abrir mão da empresa. E ao mesmo tempo ali pagando funcionário, pagando fornecedor, mas deixando o serviço dos clientes atrasar. Porque o giro já tinha se prejudicado com a falta do dinheiro de um serviço que foi entregue no prazo errado e não foi recebido. E eu, no meio daquela angústia, falando com a pastora, ela demorou um pouco para me responder. Depois ela falou comigo: meu filho, o Espírito Santo me disse que Deus não tira ninguém do altar. E quando ele tira, ele já recolhe, ele leva para a glória. Aí eu entendi. Quando ela falou isso para mim, eu entendi, veio aquela luz do Espírito Santo na minha mente, aquela clareza. Porque eu carregava um trauma que no tempo que eu era da igreja, eu tinha me convertido em 2006. Em 2010 eu saí machucado, porque o líder de louvor da época me tirou do louvor e disse que eu não tocaria por tempo indeterminado sem me dar uma explicação justa. Simplesmente porque falou que eu estava me comportando como estrela. Eu servi 5 anos na igreja. Eu não tinha trabalho na época, então eu servi fazendo tudo dentro da igreja. E servia para o Senhor, coração voltado para Ele. Porém, quando eu comecei a trabalhar, os ensaios ficavam conflitando, porque era uma época de campanha política, então eu tive que ficar um pouco mais além do horário, mas eu continuava indo ensaiar. Só que o ensaio diminuiu. Eu tocava na rede de jovens e foi quando eu cheguei num domingo na igreja e recebi essa notícia. Aquilo me machucou tanto porque era tudo que eu tinha ali dentro da igreja. Era o violão e o microfone para cantar e louvar a Deus ali. Foi algo que quando eu entrei eu me dediquei bastante. Não sabia cantar como o ministro, o que era o ministro de louvor lá cantava, mas eu dava o meu melhor, me esforçava. E aquela dor de ter sido tirado foi o que me afastou. Aí eu passei de 2010 a 2023, longe, construindo a minha vida empresarial, construindo os meus caminhos e os meus passos, passando por poucas e boas, até que quando essa minha empresa começou a ruir, quando as coisas começaram a dar errado, eu senti a vergonha de falar com ele de novo, com Deus de novo. Mas eu vou contar essa história mais detalhadamente na frente em outro vídeo, porque o foco de hoje é falar que Deus não tira ninguém do altar, e quando Ele tira, Ele recolhe. É nós que saímos. Então, quando eu fui machucado ali, por esse líder ter me tirado, entre aspas, eu me afastei. Aí vem o perigo, porque o inimigo está em nosso derredor, bramando como leão em busca daquele que ele possa tragar. E foi quando eu entendi naquela conversa que não foi Deus que me tirou do altar, foi o homem. Foi a mão do homem, não foi a mão de Deus. Então ele não tinha dito não para mim, aquilo curou a minha alma. Eu estava no momento pela parte da manhã triste quando eu recebi aquela ligação da pastora que ela me deu essa mensagem falando simplesmente isso. O Espírito Santo me disse que ele não tira ninguém do altar. E aquilo me trouxe um bálsamo tão grande que eu falei para a pastora, hoje eu decido voltar. Eu decido me entregar por completo, porque eu já vinha há uns meses só dizimando, e ela falava para mim que Deus não queria só meu dízimo. Ele me queria por completo, Ele queria meu coração, Ele me queria por inteiro. Então naquele dia eu decidi voltar. No dia seguinte eu fui numa quarta de guerra, que era um culto de quarta-feira, na igreja dessa pastora. E no final do culto, um culto abençoado, nunca mais tinha sentido aquilo na minha vida, um cara
me cutucou no braço quando eu tava de mãos levantadas. O rapaz tá te chamando lá na frente, o rapaz tá te chamando lá na frente. O que é? O cara tá te chamando lá, tem que ir lá. Aí eu fui lá na frente e tinha um missionário que tava louvando no final. Aí ele disse, né, jovem? Deus deixou você andar. Você caminhou por aí, né? Só que ele disse que não abre mão de ti. E ele te trouxe aqui nessa noite. Tu nunca mais não sentiu fora o que tu sentiu aqui dentro. E eu não tive como conter as lágrimas. Coração rasgado. E eu já tava com saudade. Saudade do meu Jesus. A gente busca fora, irmão. Mas a gente não encontra. O que a gente só encontra em Cristo. Aqui não é sobre igreja. Mas a mensagem é para você, escolhido. Que tá com saudade dele, tá resistindo, tá relutando e não tá entendendo a mensagem. Não foi ele que te tirou do altar. Não foi ele. Ele tá te esperando de volta. Não é uma mensagem sobre a igreja, mas escuta, escolhido. Ele tá te chamando de volta. Ele te quer de volta no aprisco. Ele foi me encontrar lá na minha empresa. Teve que acontecer tudo aquilo para eu voltar para Cristo. Bendita foi essa queda na minha empresa, bendita foi essa empresa que eu perdi. Mas eu me encontrei de novo, eu pude me encontrar de novo. Então essa mensagem para você, escolhido de Deus, você que foi chamado por Deus, você que está sentindo no coração nesse vídeo. Deus não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Ele está te chamando de volta. Não existe dinheiro no mundo que compre isso. Não existe nada nesse mundo melhor do que a presença de Jesus Cristo. Ele ama a gente mesmo sem a gente merecer. Naquele dia, aquele cara pegou o microfone e me disse assim, Deus tem um dom na tua vida e chegou o momento que Ele quer usar. Aí pegou o microfone e disse, agora pega esse microfone aqui, sobe aqui e canta. Quem sabia daquela ferida na minha alma? Irmão, só Ele sabia. Só Ele sabia a ferida que eu carregava, e naquele dia Ele me curou porque Ele me deu a resposta. O homem pode até te tirar, mas Ele pega o microfone de volta e entrega nas tuas mãos. Ele pega aquilo que foi tirado de você e te entrega nas tuas mãos e te chama novamente. Então decide hoje não lutar mais contra essa situação que está na tua vida, esse vento que bate forte na tua vida. Volta para Jesus. Volta para Cristo, entrega o teu coração para Ele novamente. Entrega o teu coração para Ele novamente. Não existe caminho sem Ele para quem é escolhido. Volta, irmão. Ele não te tirou. Ele não te tirou. Se você sente que essa mensagem é para você, curte e compartilha. Para quem você sente que precisa também. E me segue. Eu ainda vou contar muito mais no testemunho. O meu chamado é chamar os escolhidos. É o ministério da reconciliação. Aonde esse vídeo chegar, aonde a minha voz chegar, eu quero que você saiba, escolhido, que o Senhor está te esperando. Grande é a seara. Já chega de andar aí fora. Você nunca vai encontrar fora o que só tem na presença dele. Fora você pode beber de todas as águas, mas só a dele sacia a tua sede. E tu nunca mais terás sede. Jesus transformou a minha vida, irmão. Jesus transformou a minha vida. E Ele quer transformar a tua também. Decide hoje voltar para os braços dele. E isso não é sobre a igreja. Eu estou falando com aqueles que sabem e que têm a marca dele. Louvado seja o nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão. Tu entendeu a mensagem. Você é inteligente. Minha irmã, é para vocês.
Fiquem com Deus. Deus abençoe.